Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. De volta aí para mais um vídeo, né? Vamos analisar o que foi a rodada desse Brasileirão, essa 10ª rodada. Rodada para ser boa para o Fluminense tem que ganhar. Não ganhou, a rodada fica naquele balança, mas não cai. Mas aqui estamos aí pedindo a tua inscrição, o teu like. Custa nada, ó. Só aí embaixo, ó. Inscrever-se. Você que não é inscrito, dá essa forcinha pro amigo aí. Deixa o teu like, não vai te custar nada, é 0,800. Entendeu? Não vai custar nada. Compartilha aí. Manda pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu vizinho, pro seu amigo flamenguista, pro seu amigo vascaíno, pro seu amigo tricolor que ainda não conhece o canal do Luciano Tricolor, para ficar ligado. Ative os sininhos para quando aparecer um vídeo você saber que tem um vídeo na área. E é claro, eu quero ouvir a tua opinião, o teu comentário. Independente se você é flamenguista, se você é vascaíno, botafoguense, são paulino, cruzeirense, atleticano, gremista, né, curitibano, independente de qual time você torça. Aqui, você com respeito e com carinho, você é muito bem-vindo. Vamos lá, meus amigos. Resumão aí, né? Falar o que aconteceu nessa rodada, né? O São Paulo, recebendo o Cruzeiro, meteu um 4-1. 4-1 no Cruzeiro, São Paulo, né? Chegando a 20 pontos. Curitiba, né? 1-1 com o Fluminense. Fluminense também chegando aos 20 pontos na terceira colocação. O Vasco estava ganhando de 1-0 em São Januário, levou a virada do Botafogo. Botafogo 2, Vasco 1, Vasco 1, Botafogo 2 em São Januário. A Chapecoense em casa empatou com o Vitória. O Flamengo meteu 3-1 no Santos, no Maracanã. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1. Bahia. O Palmeiras saiu na frente, o Bahia empatou e o Palmeiras virou o jogo. Isso é time que quer ser campeão. O Palmeiras na 5ª colocação, na parte de cima da tabela. O Palmeiras foi lá na Bahia. Independente se esse jogo teve polêmica ou não, o Palmeiras foi lá e conseguiu trazer os 3 pontos e assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 25 pontos. O Corinthians perdeu em casa para o Internacional e com essa derrota também perdeu o seu treinador Dorival Júnior, né, demitido. Inter 1, Corinthians 0. Corinthians perdeu na Neoquímica Arena, em casa. Mirassol, do mesmo jeito, jogando nos seus domínios, perdeu para o Bragantino por 1-0. E o Mirassol, meus amigos, quem diria? Ano passado, falávamos tanto do Mirassol, que era um time que frequentaria a parte de baixo da tabela, zona, e o time conseguiu se classificar a Libertadores. Hoje, esse ano, o time é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu se acertar. Como é o futebol? E o time que ano passado não perdia uma partida dentro de casa, agora não consegue ganhar uma partida dentro de casa. Tá complicado pro Mirassol. Abre o olho, Mirassol! E o Grêmio, minhas amigas? E o Grêmio, meus amigos, contra o Remo. O Remo
está surpreendendo às vezes com alguns resultados inesperados. Esse foi um deles. Fez de tudo para perder para o Grêmio, mas o Grêmio em nenhum momento teve a competência de fazer um gol. O atacante do Remo perdeu um gol inacreditável. Atacante do Remo perdeu um pênalti. Atacante do Remo foi expulso depois de ter um cartão amarelo. Um infantil agarrou o jogador pela camisa, sabendo, quer dizer, ele tinha esquecido pelo gesto que ele fez após tomar o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Ele colocou a mão na cabeça e talvez, caramba, eu esqueci que eu tinha cartão amarelo. E Iago Pikachu, o Pikachu, expulso. Quer dizer, o time do Remo fez de tudo para não ganhar a partida e o Grêmio também fez de tudo para não vencer o Remo. E esse jogo terminou 0-0 na Arena Grêmio, meus amigos. Olha que rodada. Rodada em que nós empatamos, poderíamos ter ganho, graças ao planejamento de diretoria e comissão técnica em colocar seis substituições. Não sei em que eles estão pensando para esse ano no Campeonato Brasileiro. Já são 14 anos sem um título de Campeonato Brasileiro. E mesmo assim estão com pensamento, com planejamento de querer o quê? Quarto, quinto de novo do Brasileiro? É só isso todo ano? É se classificar para a Libertadores? É se classificar, se não der Libertadores, ficar na Sul-Americana? É isso todo ano? Não almeja título do Campeonato Brasileiro? Tem que ir para Curitiba com o time titular. Ou se vai com o time reserva, se impõe. Se impõe. E não é o que a gente vê. Não é um time que quer ser campeão. Porque time que quer ser campeão não pode perder a oportunidade. O Palmeiras, meus amigos, foi lá na Bahia e conseguiu ganhar o Bahia lá dentro da Fonte Nova. O Bahia se isolou com 25 pontos. O São Paulo e o Fluminense, segundo e terceiro colocado, estão com 20 pontos. 5 atrás do Palmeiras. Essa é a diferença de um time que quer ser campeão, que quer ser protagonista. Será que o planejamento da diretoria junto com a comissão técnica é só para ficar no meio da tabela? Para conseguir o quarto, terceiro lugar na Libertadores? É só isso? Quarto, terceiro lugar do Brasileiro para ir para a Libertadores? Será que é só esse o pensamento da diretoria, da comissão técnica? Não tem um pensamento de vamos para ser campeão. Tem que ir para São Paulo, jogar contra o São Paulo, jogar contra o Corinthians, vamos para lá para ganhar 3 pontos. Vamos jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, vamos para lá para ganhar 3 pontos. Vamos jogar contra o Grêmio na Arena Grêmio, vamos para lá para ganhar os 3 pontos. Vamos para Curitiba jogar contra o Curitiba, vamos para lá para ganhar os 3 pontos. Esse tem que ser o pensamento de um time vencedor, de um time que quer almejar o título. Time que almeja título tem que ter pensamento de vitória a todo momento, independente do adversário, respeitando o adversário. Respeitando o adversário, mas o pensamento tem que ser de vitória. A todo momento, independente se vai jogar fora ou vai jogar em casa. Se você almeja ser campeão, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, se você quer ser campeão, você tem que almejar a todo momento apenas a vitória.
E aí, meus amigos, com isso, né, nos distanciamos do Palmeiras, que, ó, Palmeiras, com essa vitória, foi a 25 pontos com 10 jogos. São Paulo, segundo, com 20 pontos, 10 jogos. Fluminense em terceiro, 20 pontos, 10 jogos. O Flamengo e o Bahia estão na quarta e quinta colocação com 17 pontos e 9 jogos, né? Então, com um jogo a menos, Bahia ganhando, Flamengo ganhando, vão a 20 pontos, empata com Fluminense e São Paulo com 20 pontos, que eles têm um jogo a menos. Atlético Paranaense, que perdeu para o Atlético Mineiro, está com 16 pontos, com 10 jogos. Curitiba, né, teve um empate contra o Fluminense, 15 pontos, 10 jogos. Atlético Mineiro, 14 pontos, 10 jogos. Bragantino, 14 pontos, 10 jogos. Botafogo, 12 pontos, 9 jogos. O Botafogo ainda tem a oportunidade de passar Bragantino e Atlético Mineiro, porque tem um jogo a menos. Só que tem que ganhar, né? Botafogo com 12 pontos e 9 jogos, Grêmio 12 pontos, 10 jogos, Vasco 12 pontos, 10 jogos, Inter 12 pontos, 10 jogos. Vitória 11 pontos, 9 jogos. O Vitória pode ultrapassar Botafogo, Grêmio, Vasco e Inter se ganhar o seu jogo. Botafogo apenas, ele pode ultrapassar o Botafogo se o Botafogo perder o seu jogo, que também tem um jogo a menos, mas pode ultrapassar Grêmio, Vasco e Inter se ganhar o seu jogo. O Santos e o Corinthians estão com 10 pontos em 10 jogos. Chapecoense, 8 pontos em 9 jogos. Remo, 7 pontos em 10 jogos. Cruzeiro, 7 pontos em 10 jogos. E o Mirassol na lanterna, 6 pontos em 9 jogos. Integram hoje a zona de rebaixamento Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol. Chapecoense, meus amigos, e Remo, sabíamos que talvez, né, estavam cogitados para estar nessa parte da tabela, igual foi cogitado o Mirassol no ano passado. Só que eu não sei, né? Tudo deu certo a favor do Mirassol no ano passado, que ele conseguiu chegar em quarto lugar no Brasileiro. No entanto, se classificando para a Libertadores. Agora, Cruzeiro e Mirassol, né, não estavam cogitados de estar nessa parte da tabela. Inclusive, antes de começar o Campeonato Brasileiro, quais eram os times cogitados para ser campeão? Você lembra? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Eram os 3 times cogitados para disputar o título. No momento, essa é a minha visão, apenas o Palmeiras hoje é candidato ao título. Por quê? Aí vamos jogar os 3. O Flamengo hoje não é um time, continua sendo o mesmo time, mas não é aquele time hoje confiável. É um time que ganha uma partida bem e daqui a pouco perde outra partida que parece que os jogadores estão sem conexão. O Cruzeiro não tem o que falar, né? Lá na zona de rebaixamento, não consegue se acertar, ganhou do Vitória no meio da semana por 3-0 e tomou um 4-1 do São Paulo lá em São Paulo. E aí? Os 2 times que eram concorrentes do Palmeiras estão na balança mais para cair do que para subir. O Flamengo nos seus altos e baixos e o Cruzeiro lá embaixo. E aí temos 3 times que, na minha concepção, podem dar aquela ameaçada no Palmeiras, que é isso, tá? Momento.
momento, 10ª rodada. Até o momento, São Paulo, Fluminense e Bahia são os times que hoje podem dar aquela bagunçada. Pode dar aquela ameaçada no time do Palmeiras. Mas, para ser sincero a você, dá aquela ameaçada de longe. Porque não é confiável nem o São Paulo, não é confiável o Fluminense, principalmente pelo planejamento de diretoria e comissão técnica para esse Campeonato Brasileiro. E o Bahia também, que você vê em casa, deixou escapar a oportunidade. É claro que foi contra o Palmeiras, mas eu falei aqui, você quer almejar ser campeão? Não importa. Tem que ganhar, principalmente em casa, que na sua casa quem manda é você, na minha casa mando eu, certo? Na sua casa quem manda é você. E o Palmeiras vai lá na casa do Bahia e consegue ganhar lá? Isso não pode acontecer. Se o time quer ser campeão, em casa ele tem que ser imbatível. E aí fazer o possível para ganhar fora. Porque isso é campanha de campeão. E o Palmeiras está fazendo isso. Está ganhando em casa e ganhando fora. E aí, por isso que eu falo, o Flamengo no altos e baixos, o Cruzeiro lá no baixo, o São Paulo, Fluminense e Bahia são aqueles times que são muito inconstantes. Fluminense, de 4 partidas, ganhou 3 dentro dos seus domínios, uma foi clássico, né? Perdeu, mais de 12 pontos conseguiu 9, deu aquela chegada lá em cima, mas aí quando vai jogar fora, aí a diretoria acha de poupar jogador, porque tem jogo da Libertadores. Eu acho que tem que almejar o título, é vitória fora e vitória em casa. Certo, meus amigos? Então esse aí foi um resumo, né, do que foi a rodada, e a rodada pra gente não foi muito boa, porque nós não ganhamos. Rodada que a gente não ganha não é boa. O São Paulo ganhou, encostou, o Palmeiras ganhou, disparou, o Flamengo ganhou e encostou também, tem um jogo a menos. É isso aí. Agora temos um jogo amanhã pela Libertadores. No sábado temos um clássico contra o Flamengo. E aí? Amanhã vai colocar time titular? Ele foi para a Venezuela para colocar time titular? No sábado vai colocar time titular contra o Flamengo? Qual vai ser o pensamento dessa diretoria? Tá complicado de saber. Tá complicado de saber. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, deixa o teu comentário. Compartilhe esse vídeo com mais amigos aí. Saudações tricolores. Se inscreva no canal para ficar